Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 1. Você está feliz de estar aqui essa noite? Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Tiago capítulo 1, quero ler com você aqui a partir do versículo de número 1, Tiago 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, porque tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Versículo 12 agora, por favor. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, te suplico, Senhor, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Meus irmãos, eu queria dar um título para essa mensagem, mas eu achei que não ia ficar muito bom, achei que não ia pegar bem. Aí eu dei um outro título. Coloca aí, Julinha, para a gente, por favor, na tela. Eu coloquei: provação versus tentação, entre a cruz e a espada. Mas o título que eu queria dar era: não seja um vacilão. Amém? Não seja um vacilão. E você já vai entender o porquê. Pode parecer que não tem nada a ver, mas, irmãos, no centro dessa passagem está exatamente esse pensamento: não seja um vacilão. Mas para ficar mais bonito, eu coloquei: provação versus tentação, entre a cruz e a espada. Amém? Sou mais crente, sim ou não, irmãos? Fica mais crente, né? Mas eu queria ler esse texto novamente com você, mas agora em uma outra versão. Eu gosto muito de ler a Bíblia nessa versão, a mensagem, porque eu acredito que fica mais simples o entendimento. Então a Júlia vai projetar para a gente ali, por favor, Tiago capítulo 1 mais uma vez. Mas agora leio com você a mesma passagem na versão, a mensagem. Queria que você acompanhasse comigo, por favor. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo às 12 tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino. Saudações. Amigos, quando lutas e aflições atingirem vocês em cheio, saibam que isso é um presente especial.
Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele vai ajudar vocês. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Mas tenham coragem, tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar levadas pelo vento. Não pense que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Versículo 12: aquele que encara lutas e aflições e as superam, ele é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. E ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: ah, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é uma decisão nossa, e culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós, e se cedemos a esses impulsos, logo o pecado vai mostrar a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebemos, que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. Foi Ele quem nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, sua coroa de admirável criação. Amém, meus irmãos? No centro dessa passagem está a maneira como o nosso coração se relaciona com esses dois assuntos. O primeiro assunto, a provação. O segundo assunto, a tentação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, o escritor de Gênesis fala que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e esse homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. E eu sei que por causa, da modernidade, nós aprendemos a pensar que a alma é uma parte subjetiva de cada um de nós, aonde estão morando sentimentos, pensamentos, vontade, poder de decisão. Amém, queridos? Mas para o texto bíblico, ser alma vivente é condição de existência. Ou seja, quando a Bíblia fala que nós fomos feitos alma vivente, a Bíblia está dizendo que eu e você fomos feitos um ser desejante. A palavra alma aqui no original é a palavra garganta. Não sei se sabia disso, né? Alma aqui no original é a palavra garganta. E por que a palavra alma aqui aparece como garganta? Porque a garganta é o instrumento que você usa para se alimentar, sim ou não? Você usa a boca, amém? Mas a garganta também é um condutor para levar tudo que nós nos alimentamos em direção ao estômago, amém, queridos? Uma outra coisa interessante, a palavra espírito, no contexto do Antigo Testamento, também significa ventre, porque as pessoas acreditavam que no cerne da vida humana estava o seu desejo. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia diz que Deus nos fez ser um ser desejante, um ser consumidor de vida. Ser alma vivente significa: Deus me fez com sede de vida, Deus me fez um consumidor de vida. E é exatamente isso que nós somos, amém, meus irmãos? Nós vivemos consumindo vida, porque no cerne da nossa existência está o desejo por viver, sim ou não? Quantos querem viver aqui? E não só viver, viver bem. Quantos querem viver aqui? E é por isso que a gente come, sim ou não? Nós comemos porque nós queremos viver.
Nós dormimos porque nós queremos viver. Nós respiramos porque nós queremos viver. Ou seja, ser um ser desejante de vida, ser um ser que anela viver, é a nossa condição fundamental. É assim que Deus nos criou. Amém, meus irmãos? Deus nos criou assim. E em certa medida, né, quando a ciência moderna vai dizer para mim e para você que nós somos alma, e essa alma tem desejos, e nós vivemos para satisfazer esses desejos, ela está certa. Porque dentro de nós existe esse impulso pela vida, e nós desejamos viver, e de alguma forma nós estamos tentando preencher esse desejo por vida, consumindo essa expectativa de vida que está à nossa volta. A questão, irmãos, é que existem duas formas de nós realizarmos esse desejo pela vida. E uma é entendendo que só é possível satisfazer esse desejo por vida na presença de Deus, e a outra é tentar satisfazer esse desejo por vida buscando outros caminhos. E Tiago chama essa tentativa de satisfazer esse desejo por vida buscando outros caminhos de tentação. O que é a tentação? A tentação é quando eu tento satisfazer os meus desejos sem encontrar a satisfação para eles na presença de Deus. Vocês estão comigo aqui? Irmão, presta atenção. Não é que a fé cristã está dizendo para mim e para você que nós não podemos ter desejo por outras coisas. Não é que a fé cristã está dizendo para mim e para você que nós não podemos ser felizes, seja na família, na vida sexual, desfrutando, né, do recurso financeiro que a gente ganha. Não é isso. O problema é quando nós transformamos isso na razão da nossa alegria, no motivo pelo qual nós vivemos. Porque quando a gente coloca essas coisas no centro da satisfação do nosso desejo, o que acontece é que os nossos desejos começam a ficar desordenados, eles começam a ficar confusos. Quando nós entendemos que só Deus pode de fato preencher o nosso coração e permitimos que o nosso coração se satisfaça em Deus, Deus coloca os outros desejos em ordem, amém, queridos? E a gente então aprende a se relacionar com os outros assuntos da forma correta. Mas quando você transforma o sexo, ou o dinheiro, ou o poder, ou alguma outra coisa na satisfação da sua vida, isso gera em você um desejo desordenado. E perceba, quanto mais dessa coisa você tiver, menos você vai estar satisfeito. Sim ou não? Você já viu alguém que pensa que o sexo é a razão da vida dele se satisfazer por mais sexo que ele tenha? Sim ou não? Você pega uma pessoa, exemplo, uma pessoa que vê pornografia, a pessoa pensa, eu vou ver pornografia uma vez e nunca mais eu vou ver, porque ele pensa assim, que se ele vê uma vez ele já vai se satisfazer. Só que nunca é assim, porque isso gera um desejo descontrolado, desordenado. Então a pessoa vê uma vez, e ela não se contém de ver uma vez, ela vai querer ver uma segunda vez. Depois ela vê uma segunda, ela quer ver uma terceira, uma quarta, uma quinta. E depois ela nem se satisfaz mais em ver pornografia do mesmo tipo. Ela começa a mudar o tipo de pornografia que ela está enxergando, que ela está assistindo. Por quê, irmão? Porque quando a gente não coloca o coração em ordem, os desejos se tornam desordenados. E quando o desejo se torna desordenado, ao invés de nós vivermos uma vida ordenada, a gente começa a viver uma vida caótica, uma vida de caos. É isso que Tiago está dizendo. Por isso que eu estou falando com vocês que o título da mensagem poderia ser: não seja um vacilão. Porque, irmão, presta atenção, Tiago fala que se nós queremos alguma coisa de Deus, nós precisamos pedir com fé, sem duvidar, amém, queridos? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado pelo vento, como as ondas. O texto diz: não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor, porque ele é inconstante, homem de ânimo dobre, ou homem vacilante. A palavra que aparece aqui, para essa expressão no original, é um homem de duas almas. É um homem que ele tem dois desejos que ficam guerreando dentro dele. Ou seja, uma hora ele quer uma coisa e outra hora ele quer outra coisa.
Uma hora ele quer viver para Deus, e outra hora ele quer viver para si mesmo. E esses desejos ficam guerreando, e esse homem nunca sabe o que ele quer. Quando Tiago diz que esse tipo de pessoa não vai receber do Senhor porque ele não confia, não é exatamente que ele não tenha fé, mas é que ele não sabe exatamente o que ele quer. O coração dele está dividido. Então, como ele não sabe exatamente o que ele quer, ele não tem total confiança no que ele está pedindo. Como ele não tem total confiança, Deus olha para ele e fala assim: você precisa decidir o que você quer da sua vida. E o dia que você decidir que realmente você quer viver para mim, eu vou dar para você o que você precisa. Mas enquanto isso, decide para onde você quer dirigir a sua vida. Decide realmente o que você quer para o seu coração. Tiago está dizendo: olha, no centro da vida, no centro da minha vida e da sua vida, está um desejo. E a questão é como nós vamos satisfazer esse desejo. Se nós vamos ter em Deus a nossa satisfação, ou se nós vamos tentar satisfazer a vida a partir de outros pilares. Todo mundo comigo aqui? E gente, normalmente existem 3 pilares que as pessoas buscam para preencher o coração. E Tiago inclusive fala de um deles aqui, que é o dinheiro. Tiago fala que a relação com o dinheiro pode ser muito doentia. E quando ela se torna doentia, quando o cara perde o dinheiro, ele perde o sentido da vida. Ele perde a razão de viver. A relação com o sexo pode produzir a mesma coisa, e a relação com o poder pode produzir a mesma coisa. Por isso que o Tiago está dizendo: olha, quando alguém for tentado, não diga estou sendo tentado por Deus, porque Deus não faz isso. Quando alguém faz isso, ele está sendo tentado pelo seu próprio coração. É o seu próprio coração desejoso de caminhos que não são os caminhos de Deus, que está levando ele nessa direção de uma vida desordenada. Tiago disse: quando alguém caminha nessa direção, esse desejo, ele produz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Então, a questão não é se você tem sede de vida. A questão não é se eu tenho vontade de viver. A questão é como nós estamos fazendo isso funcionar. É de que forma nós estamos colocando esse desejo pela vida em ação. De que forma nós estamos tentando satisfazer o nosso coração. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ele fala assim: se as realidades dessa vida não podem me satisfazer, se eu vivo em um mundo em que por mais que eu tente preencher o meu coração com as coisas que existem nele, eu continuo me sentindo vazio, isso prova que eu não fui feito para essa vida, eu fui feito para uma outra vida. Isso prova que eu não fui feito para esse mundo, eu fui feito para uma outra realidade. Amém, queridos? Tentar se satisfazer a partir do mundo à nossa volta significa caminhar na direção de desejos desordenados. Significa ter o espaço de dentro todo bagunçado. Significa entrar para dentro de um ciclo que vai levar você cada vez mais em direção ao abismo, ao sentimento de vazio, ao sentimento de insatisfação. Mas quando a gente se permite viver satisfeitos em Deus, aí isso muda completamente a dinâmica da nossa vida. Porque a satisfação em Deus me leva a ter a satisfação adequada com os prazeres que Deus pode me dar. Me leva a ter a satisfação adequada na vida sexual. Me leva a ter a satisfação adequada na minha família, no dinheiro, no lazer, na comida. Amém, meus irmãos? Eu não fico tentando preencher um vazio do lado de dentro com essas coisas, mas uma vez que eu já estou preenchido em Deus, eu posso desfrutar dessas coisas de forma ordenada. Dentro de mim, ao invés de ter uma guerra, vai ter paz. Dentro de mim, ao invés de ter desejos brigando para ver quem é que vai ocupar o centro, já tem alguém ocupando o centro. Deus é o centro, e quando Deus é o centro, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Todo mundo comigo aqui? Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus coloca as coisas no devido lugar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é aquela, não sei se você já viveu assim, mas sabe aquela sensação de tipo assim, cara, não está faltando nada? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Mesmo que esteja faltando tudo. Você olha para a sua volta e fala assim, gente, está faltando tudo, mas não está faltando nada. Quem sabe o que eu estou falando aqui? É o que Paulo fala em Filipenses, irmãos. Paulo fala
eu aprendi, eu tenho por perda todas as coisas, por causa de Cristo Jesus. Ou seja, ainda que Paulo tivesse perdido tudo, ele tinha encontrado tudo. Tem alguém comigo aqui? Ainda que Paulo não tivesse mais nada do que ele tinha, ele continuava tendo todas as coisas. Esse é o sentimento que alguém tem quando Cristo ocupa o centro da vida dele. Esse é o sentimento que alguém tem quando Jesus é o tudo dessa pessoa. Ou seja, Jesus não vai privar essa pessoa dos outros prazeres, mas Ele vai ensinar essa pessoa como se relacionar com os outros prazeres da forma adequada. Vocês estão comigo aqui? Irmãos, é simples entender isso. É só a gente olhar para o jardim do Éden. Vocês estão comigo aqui? Irmão, Deus criou o homem e colocou ele no jardim. Vocês estão comigo? Irmão, lá no jardim do Éden, o homem podia desfrutar de todos os prazeres que Deus havia criado. Adão podia aproveitar a estrutura do jardim, ele podia aproveitar o convívio com a esposa dele, Adão podia brincar com os bichos, amém, gente? Ele podia aproveitar de tudo, e tudo estava no devido lugar enquanto Adão estava na relação correta com Deus. Mas quando a relação com Deus se perdeu, aquela realidade também entrou em colapso. A questão não é se você tem muito desejo, porque tem gente que fala assim: ah, pastor, mas eu não consigo lidar bem com isso aqui, porque o meu desejo é muito grande. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu não consigo me controlar nessa área, porque o meu desejo é muito forte. Não, na verdade o seu desejo não é forte o suficiente, porque se ele fosse forte o suficiente, você estaria buscando um prazer muito maior do que esse pequeno que você está tentando encontrar. Vou repetir isso aqui, amém, irmãos? Tem gente que fala assim: não, mas é porque eu desejo muito dinheiro, meu desejo por dinheiro é muito grande. Na verdade, o seu dinheiro, o seu desejo não é intenso o quanto você pensa, ele é pequeno demais. Porque se o seu desejo realmente fosse intenso o quanto você pensa, você estaria buscando um prazer eterno e não um prazer superficial. Irmão, se o nosso desejo realmente fosse intenso quanto nós pensamos, nós estaríamos buscando satisfazê-lo no lugar certo. Na verdade, o nosso desejo ele é tão pequeno que nós estamos nos contentando em comer de migalhas, quando Deus pode nos dar eternidade, quando Deus pode nos dar uma vida infinita. Vocês estão comigo aqui? Tiago vai dizer como é que Deus pode purificar esse coração, né? Ou seja, para a gente não ser um vacilão, ser um homem de duas almas, dividido, brigando, desejos brigando aqui dentro. Tiago vai dizer que Deus purifica o coração. E como é que Deus purifica o coração? Tiago diz: Deus usa a provação. Como é que Deus purifica o coração de uma pessoa para arrancar de dentro dela essa alma dividida, para ela ter um desejo só? Tiago diz: Deus prova você. Ele não te tenta, mas Ele te prova. Tiago diz: olha, quando somos provados, a gente deveria ter isso por motivo de alegria, porque a prova da nossa fé produz em nós perseverança e um caráter completo, para que a gente seja maduro e seja inteiro. E Tiago vai dizer que o resultado disso é uma vida, se alguém não sabe como lidar com isso, é uma vida baseada na sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria nada mais é do que uma vida baseada no temor de Deus. Peça a Deus sabedoria. Deus vai dar a você sabedoria, e essa sabedoria virá como uma consequência de você não ter um coração dividido. Porque se você tem um coração dividido, você não vai ter isso do Senhor. Todo mundo comigo aqui? Ou seja, Deus prova o nosso coração para nos purificar, para que a gente não seja um homem de alma dividida. Tem alguém comigo aqui? Eu quero ler um outro texto com vocês. Abra aí comigo, por favor, em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. A partir do versículo de número 1, diz assim, Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, Hebreus 12, versículo 1, foi? Obrigado.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Tem alguém comigo aqui? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga ou corrige todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E o último versículo, versículo 9: além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais não devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo: Deus usa as dificuldades que nós enfrentamos como uma forma de nos disciplinar. O texto diz que o resultado disso é para que participemos da sua santidade. Amém, irmãos? Biblicamente falando, o que é ser santo? O que é ser puro de coração? Irmão, ser santo e ser puro de coração é desejar uma coisa só. Amém? Quando a Bíblia fala, sejam santos, sejam puros de coração, o que ela está dizendo? É que dentro de nós não deve haver uma guerra de vários desejos, mas deve haver dentro de nós um desejo só. Não é isso que o salmista fala? Uma coisa pedi ao Senhor, e só uma eu vou buscar: que eu possa todos os dias habitar na casa do Senhor e estar no seu santo templo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Mas como é que Deus faz a gente ter esse coração que deseja uma coisa só? Deus permite a gente passar por situações que provam o nosso coração, para ver de que forma nós estamos nos relacionando com as realidades à nossa volta. É mais ou menos assim. Quem está comigo aqui? Eu tenho uma filha, ela fez 1 aninho há poucos dias atrás, e a minha filha já está aprendendo, né, a botar as garrinhas de fora. Como toda criança, ela já está aprendendo a colocar as garrinhas de fora. Ou seja, quando a Valentina quer uma coisa, ela fica, né, e se você não dá para ela já começa a espernear, né? Ela já é uma pecadora que precisa de conversão, amém, irmãos? Já é uma pecadora que precisa de conversão. E aí você pega e dá o objeto na mão dela, ela ri, gente. Você dá o objeto na mão dela, ela faz assim, ela ri. Mas tenta tirar depois o objeto da mão dela para você ver o que acontece. Ela já quer criar barraco, né? Ela já quer criar uma confusão. Irmãos, quando nós temos um desejo desordenado, não orientado por Deus no centro, nós somos como a Valentina. A gente fica dizendo para Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Só que Deus sabe que esse pedido vem de um desejo desordenado. É por isso que Ele nunca nos concede. Porque Deus sabe que se Ele conceder o que você está pedindo a partir de um desejo desordenado, você vai se agarrar a isso. E se alguém tentar partilhar disso com você, ou alguém pedir para você dividir, o que você vai fazer? Você vai querer matar a pessoa.
Você vai querer brigar com a pessoa, você vai querer discutir com a pessoa, você vai querer fazer guerra com a pessoa, porque de alguma forma essa pessoa está se colocando entre você e a realização do seu desejo. É por isso, irmãos, que Deus permite que muitas vezes a gente passe por provas. Por quê? Porque Deus, por meio da prova, só revela para a gente o estado do nosso coração. Tira de um crente alguma coisa que ele está desejando fora da medida, e você vai ver a forma como ele age. Tem alguém comigo aqui? Tira de um crente, né? Alguma coisa que ele está pegado demais, de forma desgovernada, e você vai ver o perigo. Sim ou não? Vocês estão comigo aqui, gente? Abrindo um parênteses, em alguma igreja por aí, no aniversário dessa igreja, não a nossa, amém, irmãos? Em alguma igreja por aí, né? No aniversário da igreja, né? Tinha uns locais, né? Demarcados para um grupo de pessoas sentar, né? Vocês estão comigo aqui? Mas aí, nessa igreja, não é a nossa, amém, irmãos? Em algum lugar por aí, amém? Em algum lugar. Aí, nessa igreja, um diácono chega para o irmão que está sentado no lugar e fala assim: você poderia ceder o seu assento para uma outra pessoa? Irmão, se a pessoa está apegada demais ao poder, ao status, o que você acha que acontece quando o pastor fala assim: você poderia ceder o seu lugar para uma outra pessoa sentar? Tem alguém comigo aqui? Mas não é aqui, amém, irmãos? É em algum outro lugar, amém, irmãos? Não é na nossa igreja, amém? Aqui isso não acontece. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Não acontece. Não, aqui não. Só em algum outro lugar. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam. Por isso que o Tiago está dizendo: você tem que ter motivo de alegria. Por que isso tem que se tornar motivo de alegria? É porque esse sofrimento vai produzir a vida verdadeira que você tanto deseja viver. Esse sofrimento vai produzir em você satisfação de verdade, vai tirar de dentro de você os ídolos, os desejos desgovernados, para que verdadeiramente um desejo legítimo esteja aí dentro, para que verdadeiramente Deus possa alegrar o teu coração para sempre. Pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus aí, me ajuda. Amém, querido? Por isso que a gente tem que ter alegria. Não é que você tem que ser masoquista, não, amém? Ai, que bênção, estão batendo, que aleluia, que glória, que bênção. Não, é que você olha para o resultado dessa prova e você percebe que aquilo que está na verdade como um parasita, uma erva daninha aí do lado de dentro, drenando a sua vida, vai ser arrancado fora, para que vida de verdade possa passar a brotar dentro de você, para que você possa voltar a ter a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Por isso que o Tiago diz, o resultado disso é uma pessoa vivendo em sabedoria. Sabedoria. Ou seja, não seja um vacilão. Amém? Não seja um vacilante. Uma pessoa que tem alma dividida. Deixa Deus tratar com você. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus arrancar de dentro de você aquilo que está drenando a sua vida. Você acha que isso está opa! Sai Leonardo Capuchinho, né? Você acha que isso oh meu Deus, está te satisfazendo, amém? Mas na verdade, isso está acabando com você. Isso está roubando de você os seus relacionamentos. Isso está roubando de você o seu contentamento. Isso está roubando de você a convivência com outras pessoas. Isso está roubando de você a alegria no seu casamento, a alegria na sua família. Está roubando de você o prazer nas coisas simples. Porque se você não tiver, né, essa vida regada de... Quem entendeu? Você não vai ser feliz. Está roubando de você o prazer de ser feliz com pequenas coisas que Deus proporciona para você todos os dias. Todos os dias. Deus tem que arrancar esses parasitas daí de dentro, amém, meus irmãos? Só que o processo para isso, às vezes ele é dolorido. Às vezes dói, porque envolve os seus desejos. É a mesma coisa, vou falar isso aqui e vou caminhar para o encerramento, amém, irmãos? É a mesma coisa que o processo de ir para a academia. Quem que gosta de ir para a academia aqui? Levanta a mão. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, amém? Deus tenha... Vou perguntar de novo, quem é que gosta de ir para a academia aqui?
Eu não sei você, mas para mim, para academia, é uma luta espiritual. Mais alguém aqui? É uma batalha espiritual. A guerra de ir para academia na minha vida começa no dia que eu decido ir para academia, né? Muitos levantes das trevas. O inimigo se levanta, guerra, luta. Tem alguém comigo aqui, sim ou não? Irmão, para piorar, não é a decisão de ir, é ter que ir. Porque decidir é uma coisa e ir é outra coisa. E quando você entra lá, aí pior ainda. Você vê aquele monte de equipamento, você fala assim: é o inimigo que está usando tudo isso aqui contra a minha vida. Mas tem uma máxima para quem gosta de ir para a academia, que é a seguinte: no pain, no gain. Quando é que você sabe que você está progredindo nos exercícios? Quando está doendo. A dor mostra para você que você está no caminho certo. A dor diz que o exercício está sendo proveitoso, a musculatura está sendo rasgada para crescer, para se fortalecer. Ou seja, se você vai na academia e volta de lá do jeito que você foi, só sorry, querido. Era melhor você ter feito igual eu, comer um Big Mac, amém? Amém, irmão? É melhor. Ou seja, irmão, se na tua jornada com Cristo a tua experiência está sendo de dor, que bom. Se na tua jornada com Jesus você está tendo a sensação de um desconforto, que parece que estão te rasgando por dentro, parece que estão pegando você e virando avesso, estão te espremendo, chacoalhando para cá, chacoalhando para lá. Você fala assim: gente, eu entrei para a igreja, achei que a minha vida ia ficar tranquila, e parece que o negócio está mais bagunçado do que já estava. Sabe o que significa? Você está na direção certa. No pain, no gain. Sem essa dor, irmão, não tem santificação, não tem mudança. Sem essa dor não tem transformação, não tem aleluia. Não tem o alinhamento do coração, não tem satisfação em Deus. Sem isso, querido, você vai continuar sendo a mesma pessoa, achando que a solução para o teu mundo é a mudança do mundo lá de fora, quando na verdade a solução para o teu mundo é você se tornar uma nova pessoa para viver na história de Deus. Amém, queridos? Tem que doer, meu irmão. Deus te prova para te transformar, mas Ele quer esticar você mesmo. Por isso que é desconfortável. Amém, queridos? Então, ou seja, Deus não tem dificuldade com a sua alegria, Deus não tem problema com a sua alegria, mas Ele quer que você seja feliz do jeito certo. É que você tenha Ele como sua plena satisfação. Porque se isso acontecer, Ele pode dar para você o direito de desfrutar das outras coisas. Você acha que hoje eu posso pegar uma faca e dar na mão da minha filha? Sim ou não? Mas ela quer. Ela me vê comendo, ela fica assim, eu falo: é comida? Não, ela quer a faca. Porque ela, na cabeça dela, é brinquedo. Mas eu posso dar uma faca na mão dela? Não. Mas se ela fosse adulta e madura e soubesse como a faca pode ser usada, poderia dar faca na mão dela, sim ou não? Irmão, quando você for maduro o suficiente para entender que Deus é a sua alegria, Ele vai poder trazer alegrias que você tanto deseja, mas que hoje você não pode ter acesso. Vou repetir isso, amém? Quando você entender que Deus é a tua satisfação, aí Deus vai poder trazer para você alegrias que você tanto deseja, mas que hoje Ele não pode te dar. Por quê? Porque você ainda é uma criança pedindo uma faca para se cortar, ao invés de ser um adulto com uma faca na mão, sabendo para que ele serve. Todo mundo comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, por favor. Então, no centro desse texto está um coração, o meu coração, o seu coração, esse coração que anseia por vida, esse coração que deseja viver. Deus fez ele assim. Não foi, irmão, presta atenção, não foi o diabo que colocou desejo dentro de você, não, amém? Foi Deus. Foi Deus que colocou desejos aí dentro. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus que colocou. Mas se você transformar os seus desejos na tua realização, você vai arrumar um problema. Você vai ter guerra, você vai ter disputa, você vai ter problema, você vai ter atrito. Dentro de você vai formar um buraco gigantesco. E quanto mais para dentro desse buraco você for, mais vazio você vai se sentir.
Então Deus precisa alinhar o seu coração, Ele precisa ser o centro, e para isso Ele usa situações externas, para trabalhar o seu desejo, naquilo que você está tanto apegado, tirando essas coisas de você muitas vezes, ou permitindo que essas coisas se tornem meio estremecidas. E aí, quando Deus começa a provar o seu coração, tirar daí de dentro as ervas daninhas, quando Ele começa a tirar daí de dentro os parasitas, e o seu coração começa a ser um coração que deseja uma coisa só, você começa a perceber que melhor do que orar para Deus resolver os seus problemas é você orar para estar satisfeito nele. Aí Deus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Você quer uma solução? Você quer uma solução para você sair de problemas financeiros? Começa a desejar a Deus mais do que o seu cartão de crédito. Começa a desejar a Deus mais do que ir para o shopping. Começa a deixar Deus te satisfazer mais do que no shopping gastar o dinheiro que você não tem. Você vai sair dos problemas financeiros. Quantas pessoas não estão afundadas financeiramente falando, ei, vem aqui, Deus, responde a minha oração. E Deus fala assim, a minha resposta para a tua oração não é trazer mais dinheiro para você. Se eu trouxer mais dinheiro, você vai ficar mais problemático ainda, mais complicado ainda. A minha solução para você é você parar de viver nessa vida de ganância e ostentação e começar a desejar mais a minha presença. Deixa eu santificar o teu coração, para você desejar uma coisa só. E quando você desejar uma coisa só, eu vou alinhar a tua vida, e aí eu vou poder te dar a alegria que você tanto deseja, porque antes eu já vou ter sido a sua alegria. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, pedimos ao Senhor por um coração que deseja uma coisa só. Pedimos ao Senhor por um coração que anela por uma coisa só. Uma coisa só pedi ao Senhor, e essa eu buscarei. Pai, que a gente não viva correndo atrás de satisfazer os desejos do nosso coração a partir daquilo que a gente pensa que vai satisfazer. Ah, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela casa, se eu tiver aquela bolsa, se eu tiver aquele tênis, se eu tiver a condição de ir para aquele lugar, se eu tiver o documento, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, Pai, e a gente começa a entrar em abismos, um abismo chamando outro abismo, e o coração do lado de dentro confuso, e muitas vezes também confuso do lado de fora. Dá-nos um coração que deseja o Senhor, dá-nos um coração alinhado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender que se o Senhor permite que as nossas motivações, os nossos desejos sejam provados pelas situações à nossa volta, é porque o Senhor está querendo nos purificar, o Senhor está querendo tirar de nós as ervas daninhas, o Senhor está querendo tirar de nós os parasitas que estão destruindo a nossa alma de dentro para fora, para nos fazer viver a vida plena, genuína, a vida de verdade, a vida abundante que o Senhor prometeu nos dar. O Senhor quer saciar a nossa fome, o Senhor quer saciar a nossa sede, o Senhor é o pão que desceu do céu, o Senhor é a água da vida. Deus, se nós temos sede, se nós temos desejo, se nós temos fome, o Senhor pode saciar todos eles, para que estejamos satisfeitos em Ti e satisfeitos no Senhor. Então o Senhor pode, Pai, nos fazer desfrutar da sua herança como filhos maduros, sem que a gente use a faca para se cortar, mas para fazer, ó Deus, a faca funcionar da forma certa. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, dê-nos esse coração, purifica o nosso coração. Pai, livra-nos, ó Deus, de vivermos uma vida tão confusa, uma alma dividida, sendo vacilantes. Não, Pai, em nome de Jesus, purifica o nosso coração, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso nessa noite e te agradecemos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Vamos cantar isso? Vamos cantar mais uma vez? Distante de Ti, Senhor. Levanta suas mãos, vamos dizer isso. Distante de Ti, Senhor, cante. Distante de Ti, Senhor, não posso viver.
erga suas mãos e diga: escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Erga suas mãos e diga: distante de ti, Senhor, Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, escuta o meu clamor, mais que o ar eu preciso de ti. Mais uma vez vamos dizer, uma última vez, cante: distante, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu te entrego a minha vida. Diga: Jesus, tu és tudo que eu preciso. Diga: no Senhor eu sou completo, satisfeito. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, por favor, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida, no Senhor eu posso ser completo, no Senhor eu posso ser satisfeito. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje. Quem sabe um dia você já andou com Jesus, mas com o passar do tempo você se perdeu, tentou se encontrar em tantas coisas, mas hoje você quer voltar para aquele que realmente pode encher o teu coração. Se você é essa pessoa, eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. Eu vou contar até 3. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você diz: eu quero voltar para Jesus hoje. Vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos para eu conhecer você e para que eu possa orar por você. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você diz: eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto. Eu quero conhecer você e quero orar por você. Existe alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto. Se você está tomando essa decisão no online, eu peço que gentilmente você digite para nós hashtag eu decido por Jesus. Vamos cantar isso mais uma vez antes de nós encerrarmos. Levante as suas mãos a Ele, feche os seus olhos e cante: distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, Não vale a pena existir. oh, escuta, Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. preciso de ti. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe. Continua, Senhor, a santificar o nosso coração. Nos ensina a viver, Senhor, desejando uma coisa só. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.